Bom dia, vamos começar então o curso de Nanotecnologia e Computação. Eu dei um nome um pouco genérico para o curso, vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu deixei esse nome genérico, tá? O tema é bastante amplo, como vocês vão poder ver, e aí, obviamente, que eu decidi falar mais de algumas coisas e menos de outras, mas, de qualquer forma, eu vou fazer um breve resumo daquilo que eu não vou falar, tá? Ou pelo menos dar uma indicação daquilo que eu não vou falar. Bom, aqui está o sumário da apresentação. Eu vou começar dando uma introdução e motivação, por que a gente pode misturar e por que é interessante misturar computação com nanotecnologia, né? Quem ganha com isso, se é a computação que ganha com isso ou se é a nanotecnologia que ganha com isso. Depois, para aqueles que não estão familiarizados, porque eu sei que a grande maioria de vocês são alunos de cursos de computação e nos cursos de computação a gente não tem muito costume de aprender nanotecnologia, né? A gente aprende as físicas básicas, mas não entra muito nas físicas avançadas. Então a gente vai ver um pouquinho de nanotecnologia aqui para poder entender um pouco mais, tá? Depois vamos falar de nanotecnologia computacional e nanocomputação, que são então essas duas frentes onde nós podemos então trabalhar com essas duas áreas distintas, a computação e a nanotecnologia. Por fim, eu vou falar da área de nanorobótica, que tem um pouco a ver com a parte de nanocomputação e um pouco a ver também com a parte de nanotecnologia computacional, que é uma área bem bacana, essa parte de robótica, né? Vamos fazer robôs pequenininhos, tá? E por fim a gente conclui a apresentação. Bom, então vamos começar aqui com a introdução e motivação. E a primeira coisa que eu vou falar aqui na introdução é dizer o que é nano, né? Nanotecnologia não é uma coisa já extremamente nova, vocês têm a possibilidade de encontrar muitos trabalhos em jornais, revistas, televisão, falando sobre nanotecnologia. Então eu acredito, tenho certeza que a maioria de vocês já viram falar sobre isso, tanto é que estão no curso aqui para tentar entender um pouco mais como isso pode trabalhar com a computação. Bom, nano, né, essas 4 letrinhas aqui, pequenininha, tal como a sua dimensão, é um prefixo que vem do grego e significa anão, né? Para questões de unidades de medida, um nano, esse prefixo nano, serve como um prefixo de 1 bilionésimo de alguma coisa, ou seja, eu dividir alguma coisa por 1 bilhão, né? Então, no caso do metro, que é onde a nanotecnologia está inserida, no nanômetro, é 1 bilhão de 1 metro, tá? Então, 1 nanômetro é 1 bilhão de 1 metro. Tá? Então é o 10 a menos 9 que vocês conhecem bem. Bom, então, esse termozinho nano é apenas uma dimensão, não é nada demais, né? E o que uma dimensão traz de tão especial? É isso que a gente vai ver um pouquinho, principalmente na parte introdutória do curso, para a gente entender por que isso é importante, por que é legal trabalhar com esse tipo de material. Bom, a nanotecnologia, como a gente vai ver aqui no curso, não é uma coisa criada recentemente, né? Ou nanoestruturas, nanomateriais, não são coisas criadas recentemente. São coisas que já existem na própria natureza. Então nós temos aqui, nessa figura aqui, lá do lado esquerdo, coisas, aqui nós temos no meio aqui uma escala, né, que vai de 1 metro, de 1 centímetro até 0,1 nanômetros, né, 1 angstrom, que é o 10 a menos 10. Então nós temos aqui uma escala de dimensão, de tamanho, e nós temos lá do lado esquerdo figuras mais ou menos relacionadas com essas dimensões na qual ela está mostrando aqui na barrinha da direita, ok? Bom, então a gente começa a ver, por exemplo, uma formiga tem ali poucos centímetros, nós conseguimos enxergar as formigas, nós conseguimos ver as formigas, conseguimos sentir as formigas, né? Temos essa capacidade. Temos aqui um fio de cabelo, o diâmetro de um fio de cabelo é bem pequenininho, né, na ordem de alguns microns. Temos aqui as células de glóbulo vermelho, que vai de 2 a 5 micra, então é uma estrutura para gente pequena, a gente já não consegue enxergar mais, né, individualmente essas células, mas nós sabemos que elas existem, elas são pequenas com relação a nós, mas são estruturas ainda extremamente grandes quando nós estamos querendo lidar com questões de nanotecnologia, né? É um gigante aí se a gente pensar em termos de nanotecnologia. Então nós vamos descendo, continuamos descendo aqui na escala, nós temos aqui uma molécula de ATP, que é a molécula que gera energia para o nosso corpo, né? Que tem alguns nanômetros de diâmetro, e por fim nós temos aqui uma molécula de DNA que tem ali de 2 a 12 nanômetros mais ou menos de diâmetro. Então o DNA, como nós sabemos, é algo muito pequenininho,
está lá no interior das nossas células, é o nosso código-fonte, né, que determina como nós funcionamos, como nós agimos, e essa estrutura de DNA ela é extremamente pequena, ok? Então está lá na ordem da escala de nanômetros. Então, como eu disse para vocês, a natureza já tem um monte de estrutura nessa escala. O que é bacana é que as imagens que vão aparecer agora aqui do lado direito são estruturas mais ou menos na mesma ordem de grandeza daquelas mostradas na natureza, mas que são construídas pelo ser humano, né? Então nós, como seres humanos, já conseguimos trabalhar com estruturas mais ou menos nessas escalas. Então, por exemplo, podemos ver lá em cima a cabeça de um alfinete, que é uma coisa que a gente enxerga, que a gente sente, tal como a formiga, né? E a gente vai descendo. Aqui estão os sistemas microeletromecânicos, ok? Que são estruturas micrométricas, que parecem aqui algumas engrenagens, que já são possíveis de serem feitos e são utilizados muito em sensores, atuadores, em coisas muito pequenas e de precisão muito fina, tá? A gente vai descendo, a gente vai vendo aqui uns bastões construídos por moléculas. Isso aqui é uma molécula, são moléculas que se arranjam para formar um bastão, né? Por self-assembly, por automontagem, se dá as condições específicas, elas se formam de uma maneira bem determinada, no caso um bastão. Nessa imagem aqui, que vocês estão vendo 4 barras amarelas isoladas, né? Mas elas não estão isoladas, acho que para vocês aí está um pouco difícil de ver, mas mostrando aqui por essa setinha, da beiradinha desse bastão até a beiradinha desse bastão aqui, tem um fiozinho ligando essas duas estruturas. E a mesma coisa daqui para lá. Talvez vocês consigam enxergar um pouquinho agora que eu falei, né? Mas está difícil, principalmente para quem está longe. Essas estruturas são os nanotubos de carbono, né? Que é uma estrutura de carbono que é formada por uma folha de carbono. Imagina uma folha de carbono de um átomo de espessura, tá? Dadas determinadas condições, essas folhas se enrolam, né, formando um tubo. Esse é um tubo um nanotubo de carbono chamado nanotubo de parede simples, né? Nós temos nanotubos que são folhas dentro de folhas, que são dentro de folhas, que dentro de folhas. Então é tubo dentro de tubo, dentro de tudo, dentro de tubo. E aí a gente forma nanotubos de carbono de paredes múltiplas, né? Então esse aqui é um de parede simples, que está servindo como ligação elétrica entre esses dois terminais de ouro. Esses terminais amarelinhos aqui são ouro, que vocês estão enxergando, né? Então, eles são ótimos condutores de eletricidade, então, de corrente elétrica, então eles fazem a ligação desses materiais. E aqui nessa última imagem, vocês estão vendo aqui nesse primeiro quadrante, uma linhazinha e vários pontinhos totalmente bagunçados aqui, né? No segundo quadrante, a gente já viu metade de um círculo com outros pontinhos por aqui. Aqui no final, a gente tem 3/4 de círculos e uns pontinhos, e por fim, a gente tem aqui um círculo completo, né? Cada pontinho desse que vocês estão vendo, espero que vocês estejam vendo, vocês estão longe aí, mas acho que dá para ver, esses pontinhos são átomos individuais. Então, o que o ser humano fez? O ser humano, com um microscópio especial, que não é um microscópio que enxerga, né, que vê, né, como a gente está acostumado com as ondas da luz, né, porque isso aqui é muito pequeno, as ondas da luz não são suficientes para poder enxergar. Então, com um microscópio que, vamos dizer, toca, né, que sente, ele consegue mover átomo por átomo e montar essa estrutura que é um círculo, ok? Então, ele montou um círculo mexendo átomo com átomo. Quem tiver curioso, depois que sair aqui da palestra, tem um projeto da IBM, que se eu não me engano foi no ano passado que eles fizeram, no ano retrasado no ano passado, que eles fizeram um filme movendo um átomo com átomo, chama The Boy and His Atom. Então eles fizeram um bonequinho, daqueles bonequinhos de pauzinho que a gente aprendia a desenhar lá na escola, né, quando a gente começou a aprender a desenhar. Então eles fizeram com átomos, com um átomozinho solto, e aí esse bonequinho ficava brincando com o átomo, quicando o átomo, como se fosse uma bola. Obviamente que são várias imagens capturadas com o microscópio, depois de manipular os átomos, e aí depois eles vão montando o videozinho, tá? Então vocês podem procurar na internet, que vocês acham bem fácil. Bom, continuando aqui, outra dica para vocês, existe esse site aqui, lá na NASA, que é um site muito bacana, que ele brinca com as dimensões. Então ele vai lá desde as coisas minúsculas, das menores coisas que a gente conhece, até as maiores coisas que a gente conhece, ou seja, que é o universo inteiro, né? Que é o interesse maior deles, né? Questões espaciais. Então o programa, você entra lá na página, vai aparecer lá
uma estrutura como essa aqui. Esse círculo aqui, sempre vai ter um círculo no meio, e esse círculo aqui quer dizer que é 1 metro. Isso aqui é um círculo de 1 metro de diâmetro, tá? Então ele está colocando estruturas que são mais ou menos nessa ordem de grandeza. Por exemplo, uma minhoca gigante, que tem metros de comprimento. O ser humano, que tem ali 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Então está mais ou menos na ordem de grandeza desse círculo. Então a gente vê que o que está para dentro do círculo é menor do que 1 metro. O que está para fora é maior do que 1 metro, certo? E aí você vai brincando lá com o scroll do seu mouse. Você pode ir mais para as coisas menores ou para as coisas maiores. Então é uma coisa bem legal para a gente brincar e ver a ordem de dimensão das coisas e vocês verem aonde que está a ordem de dimensão, por exemplo, das estruturas nanométricas, ok? E também dos planetas, sistemas solares e assim por diante. Bom, então vamos fazer aqui as definições necessárias. O que é, então, nanociência e o que é nanotecnologia? São duas palavras distintas. Nanotecnologia vocês estão mais acostumados, né? Agora, nanociência é um termo que já não é tão comum, principalmente na mídia. É uma coisa mais acadêmica. Bom, a nanociência é o estudo dos fenômenos e da manipulação dos materiais na escala atômica, molecular e macromolecular, onde as propriedades são diferentes da grande escala. Isso que é uma coisa muito importante. Não adianta eu ter um material na escala nanométrica, não adianta eu pegar um pedaço de ouro e diminuir e falar, olha, eu tenho ouro na escala nanométrica. O que eu vou fazer com isso? Esconder melhor? Né? Eu não vou nem achar depois. Né? Bom, a questão não é esta. A questão é que, quando eu chego a essa dimensão, os princípios da física que nós estamos acostumados, na nossa ordem de grandeza, na física newtoniana, ela deixa de predominar, e aí a mecânica quântica começa a predominar, a física quântica começa a predominar. E aí, muitos desses materiais mudam as suas propriedades. Eu citei o ouro porque o ouro é um bom exemplo. A gente conhece o ouro como uma estrutura dourada, amarelo, né? Se for definir o ouro como uma cor, é amarelo. Se você faz um aglomerado de poucos átomos de ouro, como vocês sabem, o ouro é um elemento químico, está lá na tabela periódica, vocês estudaram isso nas aulas de química da escola. Se a gente juntar poucos átomos de ouro, ainda na escala nanométrica, aquela estrutura não tem uma cor amarelada, ela tem uma cor vermelha, avermelhada. E o que isso vai me fazer de diferente? Faz muita diferença porque a cor do material está falando que eu estou mexendo na distribuição eletrônica do material. Então a luz que ele emite, por causa dos níveis de energia, das bandas ou dos níveis de energias permitidos para os elétrons ficarem, muda. E isso então muda não só a propriedade ótica, a propriedade elétrica e um monte de outras coisas dos materiais. Então muitos dos materiais, na escala nanométrica, têm propriedades novas e diferenciadas, do quais a gente pode tirar proveito, ok? Essa é a vantagem então. Já a nanotecnologia, que vocês já estão mais acostumados com o termo, já é a coisa da tecnologia, aplicação, produto, né? Então é o projeto, caracterização, produção e aplicação de estruturas, equipamentos e sistemas através do controle da forma e tamanho na escala nanométrica. Então a nanociência estuda, né? Vê como os materiais se comportam, como eles podem se comportar juntos, misturados, né? Enquanto que a nanotecnologia já usa esse conhecimento para aplicar e desenvolver novos produtos, ok? Bom, a nanotecnologia poderá mudar a natureza de quase tudo que já foi feito pelo ser humano, justamente por causa dessas mudanças de propriedade, né? E por que ela é tão importante? Primeiro, como eu já disse para vocês, os efeitos quânticos predominam. Então, a gente que está acostumado com material na escala maior, ao chegar no material na escala menor, ela começa a ter propriedades diferenciadas, ok? Bom, tem uma organização sistêmica, uma automontagem, né? Se você coloca os átomos ou as moléculas em determinadas condições, eles mesmos se montam e formam uma estrutura. Por exemplo, a gente já viu que no nanotubo de carbono. Se eu der as condições necessárias, a temperatura necessária, os átomos de carbono vão se organizando e formam, naturalmente, um nanotubo de carbono. É o nanotubo de carbono, por exemplo, que eu gostaria de ter? Não necessariamente. Mas aí eu aprendendo quais são as condições que eu tenho que dar, eu posso ir criando o material que eu quero. Os materiais nanométricos possuem uma área de superfície muito grande. O que é a área de superfície? É a porcentagem de átomos que eu tenho na superfície de um material, certo? Por exemplo, imagina que esse meu bastão, esse meu laser pointer, fosse um bastão maciço de silício. Por exemplo, como vocês sabem, o silício extremamente utilizado para fabricar os transistores dos computadores. Se isso fosse um bastão maciço de silício,
a quantidade de átomos de silício que eu ia ter na superfície do material é muito pequena. A porcentagem é muito pequena, 0,00000 alguma coisa, certo? Então tem poucos átomos aqui. Agora, se eu começar a construir bastões de silício em tamanho nanométrico, iguais a esse, com a mesma forma, só que quero criar tantos bastões quantos sejam necessários para preencher todo o volume de um bastão grandão desse aqui, certo? Se eu pegar um bastãozinho daquele pequeno que eu tinha, a quantidade de átomos que eu vou ter na superfície, a porcentagem de átomos que eu vou ter na superfície dele, vai ser muito maior do que desse bastão grande aqui. Concorda? Certo? Então, se eu pegar todos aqueles bastões pequenininhos e liberar-os todos, eu vou ter muitos átomos disponíveis. E por que átomos disponíveis é algo importante? Porque é justamente esses átomos disponíveis na superfície que são os responsáveis pelas reações químicas, pelas ligações químicas, e aí as coisas começam a funcionar de maneira diferente daquilo que a gente está acostumado com material grande. Tá? Então tem muito mais átomo disponível. Né? É a mesma coisa eu pegar uma laranja. Se eu pegar uma laranja, eu tenho ali a superfície da laranja, uma determinada área na superfície. Se eu pego a laranja e corto no meio, o meu volume de laranja continua o mesmo, certo? Mas ao abrir as duas laranjas, eu aumento a minha área, porque eu tenho a área do meio que eu não tinha antes. Se eu cortar em 4, eu vou aumentando. Se eu for cortando, até ter laranjinhas muito pequenininhas, eu vou ter uma área muito grande, ok? E isso permite que eu faça várias coisas. Bom, além disso, se eu tenho coisas muito pequenas, eu posso colocar mais daquele material numa mesma área, no mesmo volume. Exemplo disso, os transistores nos computadores. Hoje nós temos bilhões de transistores no chip. Por quê? Porque os transistores foram ficando cada vez menores, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E, obviamente, tudo isso nos permite ter novas propriedades. Tá? Bom, e a nanotecnologia não é uma área isolada por si só. É uma área extremamente multidisciplinar, certo? Então, ela envolve pesquisadores de diferentes áreas, física, química, os físicos, os químicos e os biólogos trabalham nessa ordem de grandeza há mais tempo, então para eles é mais comum. Mas a engenharia, a computação, a medicina e todas as outras áreas que vão tirando proveito dessas novas estruturas, dessas novas propriedades dos materiais, ok? Então, por exemplo, o Stan Williams, que é o diretor de pesquisas quânticas da HP, que é uma empresa de tecnologia de informação, como vocês sabem, ele diz que ele quer na equipe dele pessoas que tenham conhecimento profundo na sua área, por exemplo, sejam ótimos cientistas da computação, mas que tenham a capacidade de conversar com outros membros da empresa, né? Que saiba conversar com um físico, saiba conversar com um engenheiro de material, saiba conversar com um engenheiro eletrônico e assim por diante, né? Não dá para ficar isolado nesse mundo que a gente vive hoje, onde a inovação cada vez mais é multidisciplinar e cada vez mais com mais gente e com novas tecnologias. Bom, terminando a introdução, aqui nós temos uma figura muito interessante, que são todas as forças revolucionárias que, de certa forma, mexeram com a humanidade. Desde lá da Revolução Industrial, né, que começou com a indústria têxtil, até a possível revolução industrial na nanotecnologia. Continua aqui como uma interrogação. Então nós temos a indústria têxtil, ferrovias, automóveis, computadores e nanotecnologia. Para cada uma delas aqui, o pessoal lá do grupo de investimento que fez essa pesquisa, eles fizeram o seguinte: cada uma dessas tecnologias tem uma área de introdução da tecnologia, que é o desenvolvimento, pesquisa, e começam a surgir as primeiras aplicações, assim por diante. Depois uma área de adoção rápida e depois o fim da adoção rápida. Não significa o fim da tecnologia, certo? É o fim da sua adoção rápida. Por exemplo, automóveis. 1969 terminou o fim da adoção rápida. Bom, é o contrário que a gente está vendo na rua, né? Está tendo cada vez mais carro. Mas, na verdade, carro já é uma coisa comum, desde lá da década de 60, 70. Né? Não era, agora é uma coisa comum. Não deixamos de comprar carros, de fabricar carros. Né? Bom, os computadores, como vocês podem ver, ainda está nessa fase de crescimento rápido. Né? Não é uma coisa, para nós já é uma coisa comum, mas ainda tem muita coisa a se fazer. E a nanotecnologia ainda está aqui na parte introdutória. Então, nós temos muita coisa a fazer. O que eu queria chamar a atenção de vocês nesse gráfico aqui é o seguinte: a nanotecnologia ela tem um diferencial com relação aos outros. Né? E também é graças a esse diferencial que vocês estão aqui no curso, vocês procuram cursos de computação. Por quê? Porque teve o surgimento dos computadores.
né? Então a nanotecnologia é a primeira possível força revolucionária que vem após o advento da computação. E o que isso tem de tão especial? Tem de especial que é o seguinte, quem fez lá o primeiro trem, o primeiro carro, não usava computadores, mas fez a tecnologia, desenvolveu o produto, certo? Vocês imaginam algum carro, algum trem, alguma coisa de engenharia hoje sendo produzida sem o auxílio da computação? Sem simulações, sem cálculos e coisas desse tipo? Não, né? Felizmente para nós não. Temos um mercado imenso aí para a computação, né? Então não é uma coisa muito comum hoje você desenvolver um produto, algo de engenharia, sem auxílio da computação. Então a computação é fundamental. E a nanotecnologia ela já aparece com uma computação, de certa forma, bem avançada, ok? Talvez ela necessite até de uma computação melhor, mas a que temos agora já é suficiente para fazer muita coisa, ok? Então a gente pode imaginar que esse apoio computacional no desenvolvimento da nanociência e da nanotecnologia pode permitir com que esses prazos sejam encurtados e esse desenvolvimento da nanotecnologia seja mais rápido, ok? Então esse então é o apoio da computação na nanotecnologia. Bom, por um outro lado, como eu já citei para vocês aqui, os computadores só chegaram à performance e desempenho que eles apresentam hoje graças à miniaturização dos seus componentes básicos, que são os transistores, né? Na verdade, aqui na esquerda a gente tem uma imagem do ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico produzido lá em 1946, né? Não faz tanto tempo assim, vai fazer 70 anos. Ele era um computador feito de válvulas, né? Válvulas termiônicas, que eram imensas, a gente pegava na mão. E uma válvula daquela representava o que é hoje um transistor para a gente, né? Hoje a gente pega vários chips na mão, né? E cada chip tem bilhões de transistores. Então, graças a essa miniaturização, nós chegamos a essas tecnologias que nós temos hoje. Computadores portáteis, né? Computadores de alto desempenho e computadores cada vez mais móveis, né? A gente carrega computador no bolso hoje e não é qualquer computador, são computadores bons e eficientes. Bom, essa miniaturização dos transistores permitiu, então, o contínuo desenvolvimento da lei de Moore, né, que foi previsto lá pelo Greg Moore, que foi um dos cofundadores da Intel, na década de 70. No final da década de 60 para metade da década de 70, ele disse que o número de transistores ia dobrar a cada período de tempo, tudo mais. A lei dele foi além disso, não foi só até a década de 70 e continua até os dias de hoje, certo? Obviamente com algumas mudanças, principalmente depois que a gente teve que fazer alterações na arquitetura, como passar, por exemplo, das máquinas comuns para as máquinas multicore e assim por diante, para contornar obstáculos que surgiram no desenvolvimento dos computadores, ok? Bom, então, pessoal, finalizando a introdução, o que eu queria mostrar para vocês hoje, nessa palestra de nanotecnologia e computação, é exatamente a interação entre essas duas áreas, a computação e a nanotecnologia. Então, a gente tem duas possibilidades, como vocês já perceberam. Uma é a computação auxiliando na nanotecnologia e a outra é a nanotecnologia auxiliando na computação, né? Como? É isso que a gente vai ver aqui mais para frente. É muita coisa para falar em 2 horas. Para vocês terem ideia, aqui no curso, pessoal, para os alunos daqui da UFMG de graduação e pós-graduação, tem 2 cursos para falar disso. Tem um curso que fala da computação auxiliando na nanotecnologia, um curso completo de 60 horas, e tem um outro curso de 60 horas que fala da nanotecnologia auxiliando na computação. Então é muita coisa para falar em 2 horas. Então eu tive que fazer algumas escolhas. Como vocês vão ver muita coisa de software, então eu resolvi falar um pouco mais da nanotecnologia auxiliando na computação, um pouco mais de hardware, né? Ou do que poderia ser o hardware do futuro, ok? Mas não vou deixar de falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, agora acelerando rapidinho um pouco mais sobre a nanotecnologia, vou falar um pouco rápido só para vocês terem um pouco mais de ideia. Bom, como eu já disse, a nanotecnologia não é algo novo. A natureza já desenvolve nanomáquinas, nanoestruturas há muito tempo. E essas nanomáquinas e nanoestruturas são tão perfeitas, são tão sensacionais, que elas permitem que estruturas imensas, como essas aqui que a gente conhece, se ela quiser aparecer aqui para mim, opa, estou apertando o botão errado, funcione, né? Então, essa máquina aqui que vocês conhecem muito bem,
só está sentado aí prestando atenção, não está dormindo, né? Porque tem várias nanopartículas, nanomáquinas funcionando e fazendo com que vocês exerçam várias atividades, ok? Então, a natureza já é muito sábia nisso. Então, por que não copiá-la, né? Outros exemplos interessantes da natureza é o seguinte, a lagartixa, por que a lagartixa anda, né? Alguém já botou a mão na parede depois que a lagartixa passou? As meninas eu sei, tenho certeza que não. Mas os homens, que teoricamente são mais corajosos, né? Já passaram a mão depois que a lagartixa passou na parede, viu que cola que ficou lá? Não, não tem cola nenhuma, né? Pô, como é que ela anda na parede, no teto, de cabeça para baixo, sem ter cola? Né? Como é que ela faz? Uma superfície lisinha. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, lá na pata da lagartixa, se a gente pegar um dedinho aqui da pata da lagartixa, tem várias espátulazinhas, como se fossem pelos, né? Se a gente pegar uma espátula e aumentar, a gente vê que tem uma espátula e lá na frente tem umas ramificações. Nessas ramificações, nós temos várias outras espátulazinhas, menores, 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 né? E o que acontece? Se eu tenho várias espátulas dessas, muito pequenas, com diâmetro muito pequeno, eu tenho uma área de superfície muito grande, ou seja, eu tenho muitos átomos na superfície dessas espátulas da lagartixa, certo? O meu teto, a minha parede, ela é formada de quê? O mais básico possível, além de tijolos, tinta. O que tem na tinta, o que tem no tijolo? Átomos. Tudo é átomos, certo? Tudo tem átomos. Então é o seguinte, os átomos ali da espátula da lagartixa se atraem, geram uma atração fraca, uma ligação física, que gruda nos átomos da parede. A parede pode ser lisa para nós, mas lá nas escalas pequenininhas ela é rugosa, certo? E essa rugosidade faz com que essa pata se prenda. E é uma ligação, não é uma ligação química forte, que tem que se quebrar com muita energia e tal, é uma ligação fraca, então o simples movimento do músculo da lagartixa já é o suficiente para fazer com que ela quebre aquela ligação e ligue num ponto mais à frente, e assim por diante, tá? Outro exemplo interessante da natureza é a borboleta, né? Qual é a tinta que a borboleta usa para pintar as suas asas? Né? E a gente vê, por exemplo, aquele monte de borboleta da mesma espécie, todas as mesmas cores. Por que elas têm aquela mesma cor? Né? Obviamente é algo lá do DNA dela. Mas o que acontece na asa? Aqui, na verdade, é uma estrutura física chamada cristais fotônicos, que recebe a luz do Sol e reflete apenas aquela luz, aquele comprimento de onda ou aquela cor que a estrutura é feita para refletir. Então acaba gerando essas colorações bonitas aqui da lagartixa, né? Bom, o ser humano também já usa a nanotecnologia há muito tempo, muitos e muitos anos atrás. Esse aqui é um cálice chamado cálice de Licurgos, que se encontra no museu em Londres. Quem for a Londres a passeio pode ir no museu e olhar esse cálice aqui. Esse cálice foi feito antes de Cristo, né, muito antigo. E ele é um cálice verde, como vocês estão vendo aqui, e aqui tem uma cópia dele vermelha. Na verdade, não é uma cópia. Aqui é o cálice verde e ali é o mesmo cálice vermelho. Por que vermelho? Porque ali a fonte de luz foi colocada no interior do cálice. E aqui a fonte de luz está do lado de fora do cálice, certo? Isso faz com que o material mude de cor, né? Por quê? Por causa de nanopartículas de prata que estavam na areia, que foram usadas para fazer esse vidro, né? Agora, como é que o vidreiro, lá antes de Cristo, sabia que a areia tinha nanopartículas? Não sabia. Foi uma sorte danada, para a gente não falar outra palavra porque está filmando aqui, né? Então foi uma sorte danada, ok? Ele fez lá um vidro, lá não tinha energia elétrica, obviamente, naquela época, ele fez um vidro para trabalhar à noite, botou uma vela, o negócio mudou de cor e ele falou, opa, vou fazer algo para o rei, né? Faz de conta que eu sou mágico, vou ganhar moedas de ouro, ok? Bom, isso tudo é lenda que eu inventei, mas enfim, os vidros existem. E a mesma coisa que existe nas tecnologias dos vidros das catedrais medievais lá na Europa, né? Aquelas igrejas do século I, II, século X, século IX, que tem aqueles vitrais maravilhosos, que muitas vezes não precisaram passar por restauração, porque utilizam vidros com nanopartículas que geram essas cores, certo? E átomos são eternos, átomos não vão desaparecer, eles estão lá para sempre. Então, eles sempre vão funcionar. Óbvio que se eu perder átomos da superfície do material, eu vou perdendo, tudo mais, mas eles estão lá. Bom, mas a nanotecnologia, tal como nós a conhecemos hoje,
tem como ponto de partida, segundo os historiadores e cientistas, 1959, quando esse físico americano, Richard Feynman, que depois venceu o Prêmio Nobel em 65, fez uma palestra chamada There is Plenty of Room at the Bottom. O que ele dizia na palestra era o seguinte: olha, pessoal, nós não trabalhamos nas escalas menores, nas escalas de tamanho, certo? Não, por que não fazemos isso? E aí ele provou na palestra dele que as leis da física não impedem trabalhar em escalas menores, como a escala nanométrica. O que impedia era a falta de desenvolvimento tecnológico. Não temos ferramentas para trabalhar nessa escala. Se nós não conseguimos nem enxergar, como faremos para trabalhar nessa escala, certo? Mas então o Feynman ele anteveu muitos dos avanços tecnológicos. E uma das coisas que ele dizia era o seguinte: olha, na época, né, não existia computadores, não tinha, obviamente, a Wikipedia, mas tinha a Enciclopédia Britânica, que era a Wikipedia da época, né? Tinha que carregar aqueles volumes imensos. E aí ele fez uma conta, o número de átomos que tem na cabeça de um alfinete, e ele falou: olha, eu consigo escrever toda a Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete e sobram átomos, né? Considerando, por exemplo, que alguns átomos formam um pixel, né? E aí, anos depois, muitos anos depois, um trecho da palestra de Feynman foi escrito por um microscópio eletrônico, um microscópio que joga elétrons, certo? E aí foi feito esse trecho da palestra usando a mesma escala que o Feynman tinha proposto, que era 25 mil vezes a escala normal de uma página de um caderno, de uma página de um livro, certo? Então foi feito muito tempo depois, se eu não me engano, isso aqui foi em 1989, 90, alguma coisa desse sentido. Bom, só para ilustrar o desenvolvimento das ferramentas, como é que ela permitiu esse grande avanço, em 1981, esses três pesquisadores, desenvolveram um microscópio que chama microscópio de força atômica, ou microscópio de tunelamento, perdão, que é um microscópio anterior. Como é que esse microscópio funciona? Ele não é um microscópio que enxerga, porque a gente não consegue. O comprimento de onda da luz visível é muito grande, é muito maior do que as nanopartículas, então não tem como eu enxergar. Então, se eu não enxergo, como é que eu faço? Eu toco. Né? Só que eu não posso tocar com o meu dedo, que tem escala de centímetros. Né? Então eles fizeram um microscópio cuja ponta do microscópio era uma ponteira, e lá na ponteira tinham poucos átomos aqui na superfície. Se eu tenho poucos átomos na superfície, ao me aproximar na ponta, se eu aproximar da superfície de um material, eu consigo medir essa interação de repulsão. No caso de tunelamento, é corrente elétrica que passa de um material para o outro. Né? Não vou entrar muito nesse detalhe de como é que essas coisas funcionam, mas é um efeito quântico. Mas existe uma corrente elétrica que passa daqui para lá. Se eu mantiver a altura da ponteira, aonde estiver mais longe tem menos corrente elétrica, onde estiver mais perto tem mais corrente elétrica. Então, se eu mando essa mensagem para um computador, o computador vai desenhando a estrutura para mim. E aí eu consigo ver a estrutura. E foi mais ou menos com um microscópio desse que eles fizeram, por exemplo, aquela estrutura, movendo os átomos e assim por diante. Ok? Bom, existem hoje no mercado vários produtos frutos da nanotecnologia. São poucos, não são muitos ainda. Nada extremamente revolucionário que mudou a nossa vida. Mas são coisas interessantes. Por exemplo, raquetes de tênis mais leves e resistentes, né? Bolas de golfe, blusas que não suja, roupa que não suja, palmilhas de tênis que não dá chulé e assim por diante. Tá? Várias aplicações. Bom, aqui eu trouxe dois vídeos interessantes. Isso aqui é um capô de um carro, certo? Que foi revestido com uma estrutura, né, de revestimento por cima da tinta para evitar pichações, principalmente de tintas à base de água. Né? Então eu coloco uma estrutura que ela é hidrofóbica, ou seja, ela repele a água, ela não gosta da água, e aí acontece a seguinte coisa com a tinta. Vamos ver o vídeo aqui. Você passa a tinta no capô do carro e a tinta não fica, certo? Você passa um paninho ali, você tira e resolve o problema. Vocês podem procurar outros materiais desse tipo também na internet aí, que não é difícil de achar. Outra estrutura, esse aqui é um vídeo antigo, é das televisões finas, né? Hoje a gente tem as televisões de LED, que são fininhas e tudo mais. A Samsung e outras empresas estão tentando fazer as televisões de OLEDs, que são LEDs, só que em vez de ser LEDs de materiais inorgânicos, como silício e outros materiais, são LEDs de moléculas. São moléculas que são semicondutores. Tá? E por serem moléculas, elas são menores, obviamente, e permite que sejam flexíveis. Então não se assustem quando vocês tiverem em casa uma televisão flexível, ou um tablet flexível no futuro, como a gente vai ver mais para frente. Ok?
Televisões curvas já existem no mercado, tá? Não no Brasil, mas existem. Televisões curvas. Não, antes a gente tinha televisão curva, fizemos tela plana e agora está curvando de novo. Só que a curvatura é para o outro lado agora, tá? Bom, vocês vão ver esse vídeo, se eu não me engano é no começo da década passada, é bem antigo, é obviamente algo de uma empresa, mas dentro do laboratório dela, é uma tela monocromática, vocês vão ver que é um plástico bem fininho, mesmo assim ainda é grosso, e você vai ver que ele é ligeiramente maleável. É óbvio que essa tecnologia já avançou e coisas melhores já existem. Então, deixa eu conseguir aumentar aqui. Tá vendo? Olha a espessura do material. O que está lá atrás é só a parte eletrônica, mas olha aqui o plástico. Né? E a tela está funcionando. E, de certa forma, ligeiramente maleável. Não dá para enrolar ainda e botar no bolso. Mas já é alguma coisa. Ok?